Segredos do passado, histórias e fatos curiosos. A história não é apenas um conjunto de datas e nomes. Ela é repleta de mistérios, coincidências e fatos que parecem saídos de um livro de ficção. De imperadores que buscaram a imortalidade até batalhas travadas com a ajuda de animais, hoje vamos explorar o lado mais curioso do passado. Prepare-se para uma viagem no tempo. 1. O imperador que bebia ouro. O imperador Qin Huai, 259-210 a.C., unificou a China, construiu partes da Grande Muralha e procurava desesperadamente a imortalidade. Ele ordenou a criação de elixires secretos, muitos deles contendo mercúrio e ouro, ironia do destino. Esses mesmos elixires podem ter causado sua morte prematura. Outros monarcas, como os antigos faraós egípcios e os alquimistas medievais europeus, também tentaram obter a imortalidade através de substâncias tóxicas. 2. A maldição da tumba de Tutancâmon. A tumba de Tutancâmon estava intacta há mais de 3.000 anos, quando foi descoberta. Pouco depois da expedição, várias mortes ocorreram entre aqueles que participaram da descoberta. O mito da maldição do faraó espalhou-se rapidamente. Ciência versus mistério. Estudos sugerem que fungos tóxicos podem ter sido os verdadeiros culpados. Contudo, o mito da maldição ainda fascina até hoje. 3. O grande incêndio que salvou Roma. Cena. Ilustrações da Roma antiga em chamas. Nero supostamente tocando lira. Reconstruções da cidade após o incêndio. Em 64 d. Código, um incêndio devastou grande parte de Roma. Disse que Nero teria ordenado o incêndio para reconstruir a cidade à sua maneira. No entanto, há indícios de que o incêndio pode ter eliminado surtos de peste e permitido melhorias urbanas. A famosa ideia de que Nero tocava lira enquanto Roma ardia é provavelmente um mito. 4. A Batalha dos Animais na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, animais foram usados como espiões e mensageiros. Pombos-correio transmitiam informações secretas atrás das linhas inimigas. Cães eram treinados para carregar explosivos e atacar tanques inimigos. O projeto Morcegos-Bomba, morcegos carregando explosivos, deveriam ser soltos em cidades japonesas para causar incêndios, mas nunca foram usados. Uma vez, um pombo chamado Jão salvou mais de 1.000 soldados britânicos ao entregar uma mensagem em tempo recorde. 5. O reino submerso. A verdade sobre Atlântida. Platão descreveu Atlântida como uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente. A teoria mais aceita é que Platão baseou sua história na destruição da civilização minoica, afetada pela erupção vulcânica de Santorini, por volta de 1600 a.C. Apesar das buscas modernas, nenhuma evidência concreta de Atlântida foi encontrada. 6. A Pequena Era do Gelo e o fenômeno das bruxas. Entre os séculos XIV e XIX houve um período de resfriamento global conhecido como Pequena Era do Gelo. Invernos rigorosos, colheitas fracassadas e fome levaram à histeria coletiva. 7. O caso dos cadáveres que explodiam. Cena. Representações de cemitérios antigos, reconstituições de explosões em criptas. Durante o século XIX, várias cidades europeias e americanas relataram casos de túmulos que explodiam. O fenômeno acontecia porque corpos em decomposição geram gases como metano e amônia. Quando as criptas ficavam muito seladas, a pressão aumentava até a parede explodir. Isso era tão comum que cemitérios começaram a projetar sistemas de ventilação para evitar o problema. 8. O Exército de Terracota e a Cidade Perdida. Em 1974, fazendeiros chineses descobriram um dos maiores tesouros arqueológicos do mundo, o Exército de Terracota. Composto por mais de 8.000 estátuas de soldados, ele protegia a tumba do primeiro imperador da China, Qin Shi Huai. A tumba do imperador nunca foi aberta por completo, pois os relatos antigos dizem que há rios de mercúrio fluindo dentro dela. Testes recentes mostram que há níveis elevados de mercúrio no solo, sugerindo que a lenda pode ser real. 9. O experimento maluco de Catarina, a Grande. A imperatriz Catarina, a Grande, da Rússia, tinha uma ideia revolucionária sobre nutrição. Para testar se os bebês precisavam realmente de leite materno, ela ordenou que algumas crianças fossem alimentadas exclusivamente com leite de cabra desde o nascimento.
Os resultados foram chocantes, os bebês criados assim não se desenvolveram corretamente. A experiência foi um dos primeiros estudos registrados sobre a importância do leite materno. 10. A grande corrida do uísque na lei seca. Durante a lei seca nos Estados Unidos da América 1920 a 1933, a venda de bebidas alcoólicas era proibida. Isso levou a um mercado clandestino onde traficantes usavam métodos criativos para transportar álcool. Em 1922, a polícia de Detroit descobriu um túnel subterrâneo que ligava os Estados Unidos da América ao Canadá, usado para contrabandear uísque. Alguns bares secretamente vendiam coquetéis sem álcool, mas ofereciam kits de álcool para que os clientes misturassem a bebida em casa. A história é cheia de surpresas, algumas assustadoras, outras engraçadas, mas todas fascinantes. Quem sabe quais outros segredos ainda estão esperando para ser descobertos? Se você conhece mais fatos curiosos do passado, compartilhe com a gente. Até a próxima viagem no tempo.